Mas sexta-feira eu comecei essa campanha. E vocês sabem que aqui na Califórnia nós vamos estar votando para um novo governador. E eu sou republicano, eu gosto de candidatos conservadores. E eu já tinha escolhido a minha candidata que eu ia votar para ser governadora. É a candidata que eu já tinha feito pesquisa. Eu falei, eu vou votar para ela, porque ela alinha mais naquilo que eu penso de ser na política, principalmente na política econômica. Quando eu cheguei em casa, à noite, depois dessa campanha de oração, eu chego em casa e pego o correio, que eu passei o dia fora de casa, peguei o correio para ler, e lá tinha uma propaganda dela. E na propaganda dela, ela já diz assim, não há anistia, não há imigração, não há carteira de motorista para ilegal, não há não sei o quê. Eu falei, acabou de perder meu voto. Eu não posso votar nessa pessoa de sã consciência se ela quer ir contra alguma coisa que os meus irmãos da igreja precisam. Entenda que eu vou falar, e eu não falo isso de ostentação de maneira nenhuma, irmãos. Graças a Deus, eu vim para a América num momento muito mais fácil do que a maioria das pessoas. Eu estou aqui há mais de 30 anos. Eu sou cidadão americano. Então, não é que afeta a mim diretamente no sentido eu como pessoa, mas afeta o meu corpo, afeta a minha família, afeta a minha igreja. E se afeta a minha igreja, afeta a mim. Isso é importante entender. Isso não é só no aspecto de legalização, mas também, se fala mal do seu pastor, está falando mal de você. Se fala mal de um irmão da sua igreja, está falando mal de você. Você tem a responsabilidade de defender a sua igreja, o seu irmão e o seu pastor. Você tem a obrigação. Se alguém for falar mal do seu pastor, do seu líder, dos irmãos da sua igreja, você tem que dizer, olha, você está falando é do meu pastor, é do meu irmão, é da minha igreja. Porque nós temos que ser solidários. Olha o que diz a palavra de Deus. A Bíblia diz o seguinte, ela diz, um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender. Se nós formos mais solidários, nós vamos conseguir fazer mais coisas para Deus. Eu queria falar do conceito de koinonia, e essa é uma palavra importante na Bíblia, o conceito de koinonia. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. Dá alguns minutos e a gente já vai terminar. Atos 2, verso de número 42, diz assim. E agora a gente vai ler bastante a Bíblia, tá? Eu espero que você tenha uma Bíblia para a gente ler junto a Bíblia. Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Está falando da igreja de comunidade. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, que era o ensino, como eu estou dando para vocês, na comunhão, no partir do pão, que é uma referência à ceia do Senhor, e nas orações. Note que diz que eles perseveravam na comunhão. O que significa perseverar na comunhão? Porque eu estou falando que dois é melhor do que um, o poder da unidade. O que significa perseverar na comunhão? A base da comunhão é o que a Bíblia diz em 1 Coríntios, você não precisa de abrir, diz assim, ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenham muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Vocês, eu, somos o corpo de Cristo. Cada um individualmente é membro desse corpo. Esse canto que nós cantamos antes, que a gente vai cantar quando terminar, diz assim, eu recebi um novo coração do Pai. A gente canta tanto que a gente não presta atenção na letra. Porque ele termina dessa forma, eu preciso de você, querido irmão. Você é precioso para mim. Aí você diz assim, não, eu não preciso de você. E você não precisa de mim. Você não paga minhas contas. Eu também não pago a sua. Literalmente, irmão, nós precisamos um do outro no sentido desse? Claro que não. Individualmente nós podemos se virar. Agora, o que está dizendo é o seguinte, quando a gente recebe um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado,
coração que é nos dado pelo Senhor Jesus, como fruto desse novo coração, eu declaro o amor de Cristo. E aí, eu digo para você, eu preciso de você. Eu mencionei essa manhã Bonhoeffer, que foi um teólogo alemão que viveu durante a Segunda Guerra Mundial. E Bonhoeffer, quando ele estava na prisão, ele escreveu um livro chamado Vida em Comum. E é um clássico, ele tem em português. E nesse clássico, ele gasta todo o tempo dele falando a importância da comunidade cristã. E ele diz até mesmo aquele irmão que às vezes te perturba, que fala demais, e que até mesmo, às vezes, você diz, olha, eu não quero nada com esse irmão. Ele foi colocado na sua vida para te moldar. Deus colocou cada um no corpo para moldar a nossa vida. Então, eu queria nesse momento fazer algumas referências. Eu queria pensar em 5 aspectos, e com isso eu vou concluir. Vai ser rápido, mas a gente vai precisar de ler a Bíblia. O que significa perseverar em comunhão? E eu queria dizer que perseverança em comunhão envolve 5 coisas importantes. Primeiro, amor e aceitação. Diga comigo, amor e aceitação. Repita comigo, perseverar em comunhão significa amar e aceitar. Efésios capítulo 3, abre aí a Bíblia. Efésios capítulo 3. Versos de número 17 a 19. Ele diz assim, Paulo: para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé, eu oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam juntamente, com todos, não sozinho, os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Perseverar em comunhão, irmãos, é amar um ao outro e aceitar um ao outro, mesmo que ele seja diferente. Tem irmãos que são diferentes do que eu, que come coisa que eu como diferente, que pensa diferente, que gosta de música diferente, mas é meu irmão. E eu tenho que amar e aceitar a pessoa. Algumas pessoas que vão vir, eu estava ministrando no Renovo ontem, e tem uma pessoa, e eu fiz uma afirmação lá que eu senti de fazer, que eu já fiz aqui. Essa pessoa que está indo, ela está vivendo uma vida de lesbianismo, e ela, quando terminou, ela foi confessar, e ela disse para uma pessoa, ela disse assim, olha, eu vou sair daqui, eu vou chegar em casa e vou mandar que minha parceira saia de casa, eu vou ser uma nova criatura. E ela disse assim, mas o que mais eu gostei na ministração foi a afirmação do pastor que disse que para que eu seja curada do homossexualismo, eu não tenho que ser heterossexual, eu tenho que ser santa. E ela dizia mais, ela dizia assim, como eu posso me tornar heterossexual? Para mim, o homem, ela disse, eu fui abusada por homens durante toda a minha vida. Para mim, o homem significa um inimigo. Eu não posso abraçar um homem. Alguma pessoa senta aqui na igreja dessa forma, a gente tem que amar, irmãos. A gente tem que aceitar, a gente tem que entender, em vez de recriminar. Com muita vergonha eu digo isso, quando a gente, dentro desse templo, quando antes do incêndio, no início, assim que a gente comprou esse templo, num momento de grande administração, o culto, o púlpito era daquele lado, a porta era a entrada ali, entrou e sentou na igreja um homossexual, um homem que claramente vivia em homossexualismo. E um grupo de pessoas que estavam em volta dele, assim que ele sentou, disseram, o sangue de Jesus tem poder, e começaram a expulsar o demônio. E aquele rapaz ouviu isso. E aquele rapaz saiu da igreja, não voltou mais. E depois nós recebemos notícia lá no Brasil que ele tinha sofrido um acidente. E a minha pergunta, será que aquela pessoa foi salva? Ou será que nós, como igreja, os membros da igreja, em vez de aceitar, apontaram o dedo para condenar aquele homem?